Este é o AstroPT, pelos vistos, pelo menos quem está aqui conhece. Isto é o blog, isto é o maior blog português em língua portuguesa de astronomia e ciências diversas, não tem só astronomia, também falamos de natureza da ciência, explicamos o que é ciência, explicamos que todos nós fazemos ciência todos os dias, a quase todos os minutos do dia. Já agora. Tudo o que vamos falar é dentro desta ideia que o conhecimento é o único. Não podemos dizer que, ok, utilizamos a eletricidade, utilizamos telemóveis e depois negar o mesmo conhecimento, as mesmas leis científicas para outras coisas. Então. Pronto, isto é o... Não sei se... isto foi um póster que nós fizemos, isto é feito de forma amadora, mas é igual ao póster que tem aqui na FNAC em termos de programa. Vamos começar por falar da profecia maia, se há os alinhamentos dos planetas hoje, se há alinhamento com o centro da galáxia. Vamos falar de inversão dos polos magnéticos, vamos falar de astros. Os sacos de dinheiro são aqueles e-mails que as pessoas recebem continuadamente a dizer façam isto ou façam aquilo, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo pelo Dário. Antes tinha sido aqui o Pedro que vai falar dos efeitos dos astros. O Manel e o José vão falar do CERN, do LHC, do que se dizia que podia criar um buraco negro. Eu já ia para o buraco negro. Depois falaremos de asteroides e, entretanto, no final vai ser um debate com o David Marçal, que é bioquímico, e eu e ele vamos debater as coisas, vamos andar à porrada. Por isso, esperem pelas 6h30. Começando pelas profecias dos maias. Os maias não profetizaram coisa nenhuma. Não há qualquer profecia maia. Eles tinham um calendário, aliás, eles tinham vários calendários, diferentes calendários que dava para diferentes coisas para eles. Um dos calendários era, por exemplo, o de Vênus, outro calendário era um calendário religioso. Eles tinham diversos calendários dependendo daquilo que eles queriam fazer. Qual era o objetivo do calendário? O calendário que mais se fala é o Long Count, é o calendário mais longo, que supostamente acaba agora hoje, a 21 de dezembro. E é verdade, acaba hoje. Mas para eles, amanhã será um novo dia. Tal como para nós, 31 de dezembro, a seguir vem 1 de janeiro. É exatamente igual. Claro que podemos sempre dizer aquelas coisas, ano novo, vida nova, vai-se mudar, vamos ser muito mais felizes, vamos mudar a nossa vida, até vamos mudar de emprego, o que seja, mas normalmente o que acontece é que continua tudo na mesma. Vocês continuam na escola, por exemplo, não é? No calendário dos maias, o que vai acontecer? Eles têm um calendário com vários números, neste momento chegamos ao 13.0000, o que vai acontecer é que vai passar para o 14, é só isso. E o calendário deles vai até ao 20, por isso continua para lá deste dia. E eles têm esses registros, por isso nunca poderia ser o fim do mundo hoje. Agora não carregues. Agora o que vai acontecer é que todas as imagens carregam a imagem. Sobre a imagem, exato. E vai abrir. Tadã. Tudo sobre os maias. Podem ver no AstroPT, neste post, tem tudo. É isso, é muito grande. Nem sei o que é que estás a fazer. Exato. Control. É para baixo, é para baixo, é para baixo. Ui, então. Control menos. Ficar mais tempo. Exatamente, control. Ok, peraí. Clica no menos lá em cima. Então, agora saiu outra vez. Clica no menos lá em cima. Ao pé do... Não. Tem uma anda para baixo. Carrega aí e anda para baixo. Não. Pronto, mas já perceberam. Tudo isto está nesse artigo, está lá tudo. Sobre a suposta profecia maia. Pedro, já não te vou pagar.
Ah, a vida do astronauta, sim. Manel, Pronto, voltem ao coisa. ao pé dos botões de navegação tens o mais e o menos. Ao pé dos botões de navegação tens o mais e menos. São os botões de navegação. Ah! Quem sabe, sabe. Está melhor? Tá. No meu planeta não há computadores, por isso. Agora. Ok, e agora vai outra vez à coisa. Pode chegar cá. Vamos avisar. Ele diz-nos claramente que esta ideia de 13 ciclos não é verdade. Não veio dos maias. Ou melhor, veio dos maias. Ou foi manipulação posterior. Esta ideia de 13 ciclos, que era o mais importante para os maias, não é. Isso foi uma manipulação posterior que houve. Se carregares na imagem, novamente? Não, atrás. Aqui. A imagem. Tudo isso está explicado num outro post. Tudo sobre isso. Neste calendário, vê-se perfeitamente que os maias tinham eventos até para daqui a 7.000 anos. Por isso, nunca na vida o fim do mundo ia ser agora. Eles próprios prevêem eventos para mais alguns milhares de anos. Uma das coisas que os maias tinham também é que eles não pensam como nós. Nós pensamos muito em acabar as coisas, especializar. Nós pensamos muito em especialização. Pensamos em acabar as coisas e começar outras, acabar as coisas e começar outras. E o fim do mundo vem daí também. A ideia de fim do mundo vem daí. Acaba, vamos começar uma nova vida. Os maias não. Os maias eram o completo oposto, em termos de consciência. E eles pensavam em continuidade. Eles faziam calendários para terem a certeza que o mundo ia continuar e não acabar. A ideia deles era toda de continuidade. Neste relevo que tem ali é uma inscrição maia. Mais uma inscrição maia que fala neste 13 Bactun, que é o dia 2, mas é pura propaganda política do rei da altura. Basicamente o que ele está a dizer, e isto não sei se é verdade ou não, mas acho que li em livros de história, que o Hitler chegou a dizer que em 41, se não me engano, 1941, a dizer que o reinado dos nazis ia durar mais 1000 anos. Isso era pura propaganda política. Foi o que ele fez. Foi o que este rei fez. Pura propaganda política. O dele ia durar até hoje. Claro que era tudo propaganda política, mas ele era tão bom profeta que ele, pouco depois, morreu. Ele morreu a 31 de março de 698 e ele fez esta profecia em 696. Supostamente ia viver algumas centenas de anos, mas afinal, algumas centenas, mais de 1000. Mas afinal, 2 anos depois, morreu. Novamente Então. Ok. Pronto. Isto foi uma breve introdução à parte dos maias. Vamos agora ver a parte da astronomia. Mais um? Ok. Eu vou cair aqui. Fala-se muito de alinhamentos planetários. Isto é como estão os planetas hoje. Vêem algum alinhamento? Sim, vai, se quiser. Não, mas Vênus e Mercúrio são quase sempre. Eles estão muito perto do Sol, andam ali. Mercúrio, Vênus e Saturno. Mas a Terra não. Isto é como estão os planetas hoje. Não há qualquer alinhamento. Mas há dezenas de alinhamentos todos os anos. Não acontece nada. Não há qualquer problema com alinhamentos. Nunca houve, nunca vai haver. Mas hoje, por acaso, não há alinhamento. Se clicaste, só clica sobre a imagem. Se quiserem saber onde os planetas estão a cada momento, vão a este programa. Também está lá. Este é um modelo interativo do Sistema Solar. Vão lá, veem exatamente e para que dia quiserem, vão ver se há alinhamentos ou se não há alinhamentos. À noite só vemos Júpiter. É? À noite só vemos Júpiter.
Ai, no céu. Está bem, está bem, está bem. Ok, falta uma coisa. Fora. Pronto, esta imagem já é tirada desse programa. É a mesma imagem que vimos há bocado, não há alinhamento, só que eu rodei. Em vez de estarmos a ver de um lado, estamos a ver agora do outro, os planetas. Mas é exatamente igual. Isto é a 21 de dezembro, às 4h52. Não há qualquer alinhamento. O ano passado, sobretudo, falou-se bastante do cometa El Niño e dos alinhamentos do cometa e que iam provocar terremotos. Quem diz isso está a enganar as pessoas. Porquê? Porque terremotos existem todos os dias. Existem dezenas e dezenas de terremotos todos os dias. Profetizar um terremoto é como profetizar que o sol vai nascer. Qualquer coisa do género. Há dezenas e dezenas de terremotos todos os dias. Sempre, em qualquer parte do mundo. Aliás, num dos comentários do blog a dizerem o ano passado que ia haver um terremoto em tal dia, a minha resposta foi, ok, eu profetizo que na Califórnia vai haver um terremoto amanhã. Houve 52. Só na Califórnia. No Japão são mais algumas dezenas. Todos os dias. Ok. Sim, a imagem. Tudo isso está dito aqui. Muito mais detalhado, com alinhamentos planetários e terremotos. Todas as imagens têm a ligação. Na altura, 13 de junho, tinha havido um novo terremoto na Nova Zelândia. Se fosse hoje, já, aliás, ontem, houve um vulcão que provocou um alerta amarelo no Equador e começaram logo a dizer que era o fim do mundo. Quando vulcões ativos, há sempre muitos na Terra, todos os dias. E aquele era só o alerta amarelo. Ainda há 2 anos teve um alerta vermelho para esse mesmo vulcão. Fez evacuar pessoas, morreram pessoas, e não foi o fim do mundo. Muito menos é um alerta amarelo. Em todas as mentiras, pelo menos nas boas mentiras, naquelas que convencem muita gente, há sempre um bocadinho de verdade. Este é um dos casos. Dizem que por causa de estarmos alinhados com o centro da galáxia, vamos morrer todos, vai haver muitos terremotos, vai haver isto, vai haver aquilo. E estamos alinhados com o centro da galáxia. Hoje estamos. O ano passado, no dia 2, também estávamos. Há 2 anos, no dia 2, também estávamos. Todos os anos, a 21 de dezembro, estamos alinhados. Logo, estarmos alinhados é parte da verdade. Acontecer alguma coisa é parte da mentira. Porque nunca acontece nada. Mas nós estávamos muito mais alinhados em 98. Em 98 estávamos quase perfeitamente alinhados. Desde 98, todos os anos, estamos alinhados, mas vamos ficando um bocadinho mais desalinhados. Por isso, se não morremos o ano passado, se não morremos em 98, não era este ano que ia acontecer alguma coisa. Esse podes ir. Isso foi... Ok. E este é mais um que tem partes de verdade. Quando nós vemos, até nos modelos que temos no Sistema Solar, em que vemos o Sol parado e temos os planetas à volta em órbitas circulares, nesses modelos, as órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas. Mas por acaso são quase circulares, a órbita da Terra é quase circular. Mas o próprio Sol e todos os planetas andam à volta da galáxia. E nós temos uma ideia de órbitas que elas são quase perfeitas, andam ali, pronto, faz assim. Mas não andam. Por vezes vai mais para ali, vai mais para lá, vai mais para cima, vai mais para baixo. E o Sol e todo o Sistema Solar, o Sol com os planetas, à volta da galáxia faz a mesma coisa. Por vezes está acima do plano galáctico, por vezes está abaixo do plano galáctico. Quando está mesmo no plano galáctico, pensa-se que ele poderá ter mais radiação das estrelas a vir. E nessa altura pode provocar alguma coisa na Terra. Ok, tudo muito certo. Aliás,
existem ciclos de extinções na Terra. Como eu digo aqui, parece haver ciclos de 62 milhões de anos. Há quem tenha estudos com ciclos de 27 milhões de anos e outros com 32 milhões de anos. Há ciclos de extinções que não se sabe muito bem devido a quê. Esta pode ser uma das razões. Mas será para hoje? Não. O Sol e a Terra estão neste momento a 67 anos-luz de distância do plano galáctico. Estão a sair do plano galáctico. Não estão a ir para o plano galáctico. Hoje não estão lá. Mas só vão passar para o plano galáctico dentro de cerca de 30 milhões de anos. Pode ser a 21 de dezembro, só não é de 2012. Por acaso não digo aqui o 30 milhões, mas é isso. Deixa-me ver o que ok, pode ir a esse. Este tem imagens giras, este artigo. Normalmente pensamos nas órbitas muito perfeitas, mas o certo é que as órbitas... Vai um bocadinho para baixo? É o Zé Gonçalves. É o outro. Vou ter que contratar outra pessoa. Vai baixo. Normalmente pensamos nas órbitas muito perfeitas, mas a verdade é que... Está bem. Para baixo. Tá. Se é um deles chama-se Eu não, baixo. São assim. Os planetas andam realmente à volta do Sol, mas o Sol também anda à volta da galáxia. Por isso, na verdade, os planetas vão seguindo o Sol. Pronto, eu acho a imagem gira, foi por isso que quis ir lá. Alguém quer fazer perguntas? Estão todos muito calados. Já está tudo a morrer? Ninguém tem perguntas? O que é que surgiram estes mitos? Tu não podes fazer, tu estás aí. Porquê é que surgiram? Há sempre muitos. Agora é o dos maias, depois vem o dos babilónios, depois vem os sumérios, depois vem os aztecas. Ontem uma pessoa que não tem qualquer formação era ciência, estava a perguntar, mas porquê os maias e não os aztecas ou outros povos assim? Porque os aztecas não é para este dia. Os aztecas não têm outro. Pois. Os maias calhava bem para aqui. Sabes, os maias, sim. Sabes qual é o post? Eu já não vejo... A última vez que vi o blog mesmo, que vi as estatísticas do blog, eram 6 da manhã, foi antes de vir do Porto para cá. O post mais lido hoje não foi, curiosamente, não tem sido o dos maias. 3 vezes mais que qualquer outro post hoje é aquele que é um asteroide que nos vai matar em 2014. Já estão a pensar para 2014. Foi curioso, eu achei curioso. Estamos em 21 de dezembro de 2012 e o post mais lido é aquele que nos vai matar em 2014. Que por acaso era uma notícia falsa, porque é de um jornal irónico como o Inimigo Público, que pega nas notícias e depois... aquilo é brincadeira, depois é a mesma coisa. Mas pronto, esse tem sido mais lido. É para nos matar em 2014. Mas antes disso, em fevereiro do próximo ano, em fevereiro de 2013, vai haver o asteroide, não me lembro o nome do asteroide, mas vai passar abaixo dos satélites de comunicações. Vai passar mesmo pertinho de nós. Não vai bater. Temos a certeza disso. Mas esperem pelas próximas profecias de fevereiro de 2013. Este bem próximo. Não, sexta-feira 13 é o Apophis. O Apophis vem abaixo dos satélites de comunicações uma sexta-feira, 13 de abril de 2029. Vai passar por cá abaixo dos satélites de comunicações. E o Apophis é grandito. É grandito ao ponto de nos matar a todos. Mas não vai matar em 2029. Mas se quiserem podem começar a fazer as malas, porque ele vai passar novamente em 2036. Curiosamente, novamente a uma sexta-feira 13. Faço lá saber porquê. E vai... e ainda não sabemos se vai bater ou não. Há uma probabilidade em uma... Eu não sei muito bem agora. Não fui ao site recentemente, nos últimos meses. Mas os números que tenho na minha cabeça era 1 em 250 mil. Ou seja, ainda é baixa, mas não é zero.
Só quando ele passar em 2029, dependendo de quanto, da gravidade terrestre, dependendo de quanto ele se desviar da rota, aí é que vamos saber, vamos poder prever com precisão como é que ele vai passar em 2036. Se vai passar ou se vai bater. E onde é que vai bater. Mas se bater, escusam de fugir para qualquer lado. Nem naquela montanha francesa. Se chamares o Bruce Willis é pior. Isso vamos falar, isso vou falar aqui. Isso vou falar aqui. Mas há pelo menos 7 formas de desviar asteroides. A forma do Bruce Willis é a pior de todas. Lá só em vários bocados. O Chuck Norris? O Chuck Norris ia lá e dava na pessoa. Ameaçava de tal maneira que A melhor forma de desviar asteroides, se tivermos... Eu vou já. Se o conseguirmos detectar, isso depois vou falar a partir das 5h30. Os asteroides, os piores asteroides não são aqueles que conhecemos. Os piores asteroides são aqueles que desconhecemos. E passam por aqui várias vezes, alguns que só os vemos depois de eles já terem passado. Isto não é segredos e não assim. Nós nem sequer os conseguimos ver. Porque para os vermos, eles têm que refletir a luz do Sol. Muitas vezes só conseguem refletir a luz do Sol quando vemos, depois de já terem passado por nós. Por isso, esses são os piores. Mas se os conseguirmos ver a tempo, e se vier na nossa direção, a melhor forma de desviar asteroides, pelo menos aquela que eu vejo como a melhor, é simplesmente pôr uma sonda ao lado, ou à frente ou atrás. Se fizer uma sonda ao lado, se tivermos suficientemente tempo, a sonda vai puxando o asteroide para o lado. Por isso vai se desviar da Terra. Se pusermos à frente, quer dizer que ele vai ser puxado para a frente, vem mais depressa, vai passar pela nossa órbita antes da Terra passar. Se pusermos a sonda atrás, vai atrasá-la um bocadinho, por isso a Terra vai passar e o asteroide só depois é que vem. Não é preciso muito dinheiro, não é preciso fazer nada, basta pôr uma sonda ao lado, logo que tenhamos suficientemente tempo para a gravidade funcionar o suficiente para ele se desviar. Tinha uma pergunta. Pelos vistos, aquilo é uma aldeia já muito conhecida por dizer, é quase como a nossa Gardunha, que guarda OVNIs e depois foram para lá, pelo que vi na televisão, eu não sei, pelo que vi na televisão, pelo que vi a explicar, até acho que foi no jornal, foram lá entrevistar não é o vereador, como é que se chama? O Presidente da Câmara de lá, que estava muito chateado. Pronto, e vão para lá e depois dizem que aquilo tem muitos poderes e que tem magnetismo e não sei o quê. Nada. Só que me tinha lá muito, tinha pelos vistos aquilo guardava OVNIs e assim, ok, deve ser bom para irmos. Se vier um asteroide não cai lá. Os OVNIs não deixam. Não sei. Ai, tu não fala. Está. Não, eu sei. A montanha. Ela sabe. Ela estudou a montanha. Não, é assim, aquela montanha tem uma particularidade, porque as camadas geológicas estão ao contrário do que é normal. Ou seja, as camadas mais recentes estão em baixo e as antigas mais em cima. Mas aquilo tem a ver com do choque da placa africana com a placa euroasiática. E então fez a inversão das camadas. Portanto, e começa por aí, como aquilo está invertido, isto é muito estranho, para qualquer coisa, uma força sobrenatural que pôs a montanha ao contrário. E depois, aquilo é uma zona com uma grande tradição religiosa, porque era a zona dos templários, portanto, e dos cátaros, portanto, aquela zona está toda muito associada ao misticismo. E provavelmente, presumo eu, que aproveitaram, agora pronto, fim do mundo e tal, aquilo já é místico, um lugar místico, vamos também, presumo, esta é a minha interpretação. Mas a montanha está ao contrário. A montanha está em Foi Super-Homem, eu vi isso no filme. Ele não é baseada em parte verdadeira. Há quem tenha muito medo da inversão dos polos magnéticos. Nós temos um campo magnético a rodear a Terra, estão a ver. A bússola aponta para norte por causa disso, não é? Nós temos auroras belíssimas no céu. Nos céus do Canadá, nos céus da Suécia, nos céus da Noruega e assim, que são mais a norte. Porque as partículas carregadas eletricamente que vêm do Sol entram por ali e por aqui.
É uma coisa engraçada. Pronto, essa parte é verdade. E é verdade que o nosso campo magnético nos protege. Também é verdade. Então, Uma coisa Eu engraçada. descobri uma coisa ao estás a fazer? Está-se a familiarizar com Não, não, Continua, é uma Carlos. coisa gira. Pronto, ok. Não te distraia. Não, está muito lento. Era pegarmos a probabilidade de horário para hoje. Nós estamos aqui exato no norte do Canadá e tem a probabilidade dos horários de Inglaterra. E agora mesmo, não, estava a tentar entrar no Space Weather. Vai ter que é a posição do polo norte magnético. Pronto, essas partes são verdade. O campo magnético protege-nos. É verdade também que há inversões no polo magnético. Existem. Normalmente existem com uma média de 250 mil anos, mas a última foi há 780 mil anos. Já existia vida na Terra. Já existia vida na Terra há muito tempo. Já existia vida complexa. Já tinham existido os dinossauros, já tinham morrido há muito tempo até. Já existia montes de vida e não temos qualquer registro que nessa altura, devido à inversão do campo magnético, a vida tenha se extinguido. Estamos aqui, por isso ela não se extinguiu. Mas não parece ter havido qualquer decréscimo da vida nessa altura. E porquê? Porque o campo a inversão dos polos, duas coisas. A inversão dos polos, e agora vais carregar aqui. Se faz favor. A inversão, não, nem mais. A inversão dos polos, a primeira coisa é que ele não se dá de um momento para o outro. Normalmente, quando vão a esses sites que pronto, pouco percebem disto, o que é que eles dizem? Isto vai ser feito de repente. E para nós é de repente. Para os geólogos é de repente. Porquê? Nós estamos a falar, a Terra tem 4 mil milhões de anos. 4,6 mil milhões de anos. Para nós é de repente. Mas, para nós, não é de repente. A inversão do campo magnético demora cerca de 5 mil anos, é gradual. Não é de um momento para o outro. Nunca podia acontecer, ok, dia 20 estamos todos bem, dia 21 aquilo muda. Não, nunca aconteceria assim. É gradual, demora 5 mil anos. Claro que para nós, quem pensa em termos astronómicos, quem pensa em termos geológicos, 5 mil anos não é nada. 5 mil anos em 4,6 mil milhões de anos não é nada. Mas para o normal das pessoas que vive pouco menos de 100 anos, é óbvio que 5 mil anos é muito tempo. Vai um bocadinho para baixo. A segunda razão, porque é que isto é errado, a primeira é essa, e a segunda é esta. Deixa estar. O campo magnético não se perde. E ele continua. Só não está na perfeição que costuma estar. Se tem bolsas de magnetismo aqui e ali, continua a proteger-nos. Não há qualquer fator de desproteção, digamos. Continua a proteger-nos. Só que agora muito mais caótico. E o que é que isto faz? Por isso é que eu no meu post digo no final que venha o campo magnético, que venha a inversão dos polos magnéticos. Porquê? Porque a partir deste momento, nós que estamos em Portugal, numa latitude muito mais baixa, já vamos poder ver auroras. Esses espetáculos belíssimos no céu, que são os suecos, canadianos, os finlandeses e assim. Hein? Exato, os pinguins. Só esses é que vêm. Nós também vamos ver. Durante esses 5 mil anos, gradualmente, com o campo magnético se vai invertendo, vamos poder ver auroras às nossas latitudes. Fantástico. Que venha. Não tenho nada a medo disto. Qual é a causa da inversão dos polos? Isso é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu estudei isso agora recentemente. Estudaste? É uma excelente pergunta. Tem a ver com os dípolos, da mesma forma como tem o Sol, como tem os ciclos. O ciclo solar. Mas não há, tal como no Sol, não há uma percepção, um modelo exato de como é que isto está. Aliás, não se percebe como é que a média era 250 mil anos e já estamos a 780 e ainda não temos. Há ideias, há hipóteses,
não há nada concreto que tenhamos assim, ora, é isto mesmo. Mas, Manel? Os trabalhos mais recentes de geologia, atenção, eu não sou geólogo, não é? Eu sou físico de partículas e tive que estudar geologia, digamos, superficialmente. Focava muito essa questão dos polos magnéticos. Portanto, esta imagem que nós temos aqui não corresponde bem à verdade. É uma analogia muito perfeitinha do campo eletromagnético da Terra. E depois, com as interações com o plasma solar, faz um chicote quando há uma tempestade solar e esse chicote é que retorna à Terra e que faz as auroras boreais, que são muito bonitas. Isso é uma questão. O polo magnético, portanto, o polo ser norte e o polo ser sul, tem a ver com o facto do núcleo da Terra estar num estado, numa fase da matéria que nem podemos considerar bem a líquida, né? É mais um plasma lá dentro de ferro-níquel. Esse ferro-níquel assume e está visto já por duas maneiras, por raio-x por uma maneira e por explosões controladas, portanto, por sismologia por outra. A sismologia aqui foi essencial. Imagina aqueles cristais de quartzo muito bonitos e são essas formações que o ferro-níquel faz no centro, no núcleo da Terra. Okay? Essas formações, como são, digamos, cristais, entre aspas, na fase líquida, elas têm uma dinâmica própria. Essa dinâmica é que faz apontar qual seta a ligação dos polos magnéticos. Ora, os polos magnéticos da Terra, o norte estar naquilo que nós consideramos norte e o sul estar naquilo que consideramos sul, é uma resultante de várias ligações locais. Sabemos que, por exemplo, na zona a sul do Equador, ali no Brasil, na zona do Recife, o Hubble, quando passa sobre essa zona a cerca de 300 km de altitude, 350, tem que ser desligado, porque o campo magnético da Terra é muito mais débil, os aviões estão avisados disso, os navios também. No muito nosso Cabo da Roca, os navios não usam aquilo que vocês dizem bússola, nos navios não se diz bússola, diz agulha de marear. Os marinheiros não gostam muito das expressões de terra. E não se usa a agulha de marear há muitos anos no Cabo da Roca, porque as formações de fósforo e de ferro ali, locais, conseguem fazer uma interferência tal que a agulha magnética deixa de ser verosímil, não se pode confiar nela. Pronto. Daí o farol da roca ser tão importante e ter antigamente uma buzina, e ter a luz, como é óbvio, não é? E ter um dos primeiros rádios faróis do mundo também é interessante. Em relação mesmo à sua pergunta, é que se pode dizer é que dentro da Terra há muitas inversões de polos magnéticos a toda a hora. Isso é uma dinâmica incrível, é uma coisa completamente louca. A resultante, porque a Terra acaba por ser grande, acaba por estar este norte-sul. É muito natural e por esse registro é que vimos, essas datas e vimos que já houve, de facto, inversões dos campos magnéticos e, como o Carlos disse, durante a vigência da vida na Terra e sem qualquer mal nenhum. Porque uma coisa é eu ter uma... Repare, se vocês têm um magnete, aqueles que se usam nos frigoríficos, simplesinho, o norte e sul, vocês podem virá-lo ao contrário. Okay? O norte passa para o sul e o sul passa para o norte. A intensidade do campo magnético não é perdida por causa disso. É isso que interessa salientar, não é? Já agora vou pegar em duas coisas que ele disse que acho bastante interessantes. Normalmente não nos damos conta. O norte e o sul são puras convenções humanas. Pura convenção humana. Não existe mesmo norte e sul. Aliás, vocês podem ir à net e comprar os mapas, chamam-se Upside Down Maps, que é tudo o que é no sul está no norte, tudo o que é no norte está no sul. Funciona da mesma forma. Mais, outra coisa que ele disse, outra coisa que ele disse, que achei muito interessante, então, me esqueci o que era. Estas imagens e todas as imagens que têm passado são aproximações, mas não são realmente a realidade. São simplesmente modelos. Há um modelo do universo, da evolução do universo feito pela NASA. Aquilo está cheio de erros. É aquele que tens o universo, depois ele expande-se, e depois tens assim e depois ele vai assim. É muito bonito, é muito simples, toda a gente percebe, é fantástico, anda a ser divulgado por todo lado, nós próprios divulgamos isso porque realmente a imagem é fantástica. O único senão é que está mal. E está mal porquê? Porque esta parte do universo se expandir aqui no final, ok, sabemos. Tudo o resto não sabemos. Ele pode ter estado assim e não sabemos. Nós é que pensamos que ele veio assim. E pronto, e pomos mais simplesinho. Mas não há provas. Provas? Não, provas. Já vamos dar mais. Ok, inversão dos campos magnéticos, tempestades solares.
supostamente também vamos morrer devido a tempestades solares. E realmente o Sol é enorme. Se uma tempestade solar viesse para a Terra, assim, desta forma, Tchau. bem, tchau. Não é? Só há dois pequenos problemas com o 21 de dezembro. É que é 21 de dezembro de 2012 e o pico deste ciclo solar de 11 anos é em 2013. Logo aí não dá. São números diferentes. E há outra coisa, é que este ciclo solar está bastante fraco. Os próprios astrónomos amadores o dizem, que não há manchas solares. Está bastante fraco. E este é um dos ciclos solares mais fracos. Mais. Se carregares bem, mais. Eu tenho um post só sobre isso. O grande problema é, se essas pessoas por acaso que andam a dizer estas coisas lessem sobre ciência, podiam amedrontar muito mais as pessoas. Porque o grande problema do Sol, por 3 estudos que saíram no ano passado, é que ele até pode levar a um período de uma mini idade do gelo. Porque ele está com muito pouca atividade, tal como esta que tivemos aqui no século XVII. Em que, durante estes anos, basicamente a Europa esteve coberta de neve. Porquê? Porque o Sol estava fraco. E neste momento o pico solar está bastante fraco. Ao contrário do mínimo solar, que devia ser em 2006, e em 2005, que é muito perto do mínimo solar, tivemos grandes explosões no Sol, tivemos várias tempestades solares, tivemos vários problemas até em termos de satélites. Quando ele estava no mínimo, teve grande atividade. Agora que está no máximo, está com uma muito fraca atividade. Por isso não é um problema de termos tempestades solares a vir e matar-nos. Se calhar é o contrário, é de não termos essas tempestades solares. Ok, tempestades solares. Isto tem sido um dos mais lidos na última semana. Os artigos mais lidos na última semana é sobre, supostamente, um cinturão fotónico. Um cinturão de fotões que nós vamos atravessar e que por isso vamos morrer todos. Eu, em vez de pôr ali, já agora peço para ir ao post, as notícias são dadas com grande estrondo, normalmente, e com várias mentiras. Por isso eu vou-vos ler daqui do que escrevi os 10 pontos do porquê que isto não faz sentido nenhum. Vai para baixo, vai para baixo. Sabem o que é um cinturão de fotões? Bem, eu também não. Mas nós temos uma nuvem de fotões, assim já até já percebo. Nós temos nuvens de fotões à nossa volta, é por isso que conseguimos ver. Fotões é a luz. Estamos sempre a receber fotões de sol. Bom, Carlos, posso fazer aqui não para nos matar. uma nota de fotões, para as pessoas verem? Podes. Vão aquecer as mãos, isso são fotões, está bem? Neste caso é calor. O sol, a radiação, quando estamos a falar de fotões, estamos a falar de radiação. A radiação é a radiação eletromagnética, não é só radiação visível. Eu falei na radiação visível. E ele falou na radiação infravermelha, calor. Certo? Também há ultravioleta. Por exemplo, quando estamos muito tempo ao sol, pode provocar, por exemplo, cancros de pele e assim, é ultravioleta. Outro tipo de radiação é o rádio, que temos em todo lado também. Nós estamos completamente inseridos em nuvens de fotões. Não nos matam, pelo contrário. Vai para baixo. Mas a notícia tem vários erros. Não, vai para cima. Ok. A notícia tem vários erros. Uma é que o tal professor Alexei Dmitriev não existe. Isso é logo a primeira. A segunda é que o suposto artigo escrito por este, os nomes são ligeiramente diferentes, foi em 97 e foi para coincidir com as profecias de Nostradamus. Íamos morrer todos devido a isto, devido às profecias de Nostradamus. Como não morremos em 97, tornaram a ser para 99. Como não morremos em 99, tornaram a ser para 2000. A seguir foi para 2003. A seguir foi para 2005. A seguir foi para 2011 e agora foi para 2012. É sempre a mesma coisa. Nunca morremos, mas pronto. Vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. Okay.
como há bocado vos disse, em todas as mentiras existe um bocadinho de verdade. É certo que o nosso sistema solar está englobado numa nuvem de energia. E as Voyager, as sondas que mandamos para lá do sistema solar, neste momento ainda estão dentro do sistema solar, estão a chegar aos limites, ao limite do sistema solar, elas estão a detectar esses padrões. Elas estão a detectar que existe uma nuvem de energia a rodear-nos. Mas o nosso não nos afeta minimamente. Não afeta o sistema solar, não afeta o Sol e não afeta a Terra. Não afeta nada. Não há qualquer problema. Mas, já vos disse isso, dos fotões. Mas, toda esta história, e novamente vos digo, pelo menos no blog, tem sido uma das mais lidas na última semana. Só gente a ver isto. Mas isto nem sequer é ciência. Isto foi feito por uma seita New Age. E falava dos fotões, vai para baixo, falava dos fotões que vinham supostamente das Pleiades, saímos as Pleiades, como diz ali em cima, ou dizia, acho que, não, ainda diz ali, que estão a 400 anos de luz de distância, ou seja, são muito longe de nós, mas supostamente agora essa nuvem já estava a rodear as Pleiades. As Pleiades são as chamadas as 7 irmãs no céu. Supostamente essa nuvem estava lá e nós íamos passar por ela. Nós estamos muito longe das Pleiades e mesmo que tivesse uma nuvem nós não vamos passar por ela, nós vamos para as Pleiades. Mas o cenário original, isto foi criado, quando isto foi criado, uma das frases que dizia era esta: a suposta nuvem era a casa de Cristo que emana uma nada de radiação. Isto é religião disfarçada de ciência. Nada disto é verdade. Mas mesmo que fosse, que venham os fotões. Nós estamos habituados a eles desde que nascemos. Okay. Então. Peraí. Passa para o próximo. Pronto, isto é a última coisa. Quem é que já ouviu falar do planeta Nibiru? Quem é que ouviu falar? O que é que ouviu dele? Tudo é negativo. Super negativo? Tudo quanto é negativo. O que é que ia nos matar? Exato. Vinha aí, pronto. Podes carregar para o post. O planeta Nibiru foi inventado pelo Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin era um discípulo do Erich von Däniken. O Erich von Däniken era o tal que dizia que os deuses são todos astronautas, que os deuses são todos extraterrestres que vieram no passado e tal. E o Sitchin é um discípulo dele. E foi ler os textos sumérios. O Sitchin a ler os textos sumérios é como eu a ler chinês. E eu nunca aprendi chinês. Nunca fui a uma aula de chinês. Claro que posso olhar para a escrita chinesa e começar a dizer, olha, aqui diz Carlos. Posso inventar o que quiser. O Sitchin funcionava dessa forma. E o que é que ele viu? Ele viu, vai para baixo, para baixo. O que é que ele viu? Ele viu 12 pontos numa inscrição. Ele não percebe que são aqueles pontos. Ele não percebe, por exemplo, que os sumérios viam o Sol como um desses pontos. Viam a Lua como um desses pontos. Mas o Sitchin não. O Sitchin achava que eram tudo planetas. O que é que ele disse? Então ele disse... Vai para baixo, para baixo. Então ele disse que realmente... Para baixo. É seguir já. É essas minhas palavras. Onde é que estás? Estás aí para cima. Pronto, ok, está bom. Pronto. Vai para baixo, vai para baixo. Ok, pronto. E ele, o que é que ele disse? Ele disse que periodicamente, ele viu nessa inscrição, apesar de não perceber, viu nessa inscrição e os livros dele são fantásticos, como o Erich von Däniken. Eu tenho-os todos. Mas as notícias são, os livros são de ficção científica e eu gosto de ficção científica. Não são a ciência. Então ele disse que vinha periodicamente vinha aí um planeta gigante. Se pode existir um planeta gigante nos confins do sistema solar, podemos falar sobre isso e realmente pode existir. Nós é que ainda não detectamos.
Mas se existir, está muito longe. Não é este. Mas o que é que ele disse? Ele disse que periodicamente este planeta vinha para cá. E era isso que provocava, por exemplo, vinha, mas não colidia. Vinha e passava. Mas o que é que fazia? Os extraterrestres que estavam nesse planeta, no Nibiru, passavam para a Terra, ensinavam os terrestres, e foi assim que, por exemplo, se desenvolveu a agricultura, e assim foi. Essa é a história por trás do que ele escrevia. Mas ele nunca disse que o Nibiru ia colidir. Quem começou a dizer que o Nibiru foi colidir foi esta. A Nancy Lieder dizia que estava em comunicação telepática com esses extraterrestres. E que o Nibiru vinha cá para colidir connosco. Mas ela disse isso em 95, que o Nibiru ia colidir com a Terra. Eu já era vivo nessa altura, não vi nada nas notícias. Então ela disse o mesmo em 97, que eram as profecias de Nostradamus. Não colidiu em 95, tinha atrasado 2 anos. É muito trânsito no espaço, por isso, atrasou-se um bocado. Em 97 nada aconteceu. Então, como não aconteceu em 97, ela tornou a dizer o mesmo, mas agora em 2003. Nada aconteceu novamente. Então o que é que ela disse? O ano passado já andava a dizer que o cometa El Niño não era um cometa. Os cometas são uma bola de gelo, basicamente. Chama-se mesmo uma bola de gelo suja. São pequenos, não é um planeta enorme. Mas pronto, ela vinha a dizer que ela veio dizer que o cometa El Niño é que era o Nibiru, que vinha bater na Terra em 2012. O cometa é pequenino, um planeta é gigante, não podia ser, mas pior do que isso, é que o cometa El Niño passou em 2011 e não em 2012. Até em termos de números, de datas, está errado. Ok. Com certeza de conta deles ficamos recheados. Tem alguma coisa a perguntar? Tem perguntas? Queres algum? Sim, então, no geral, nos últimos 20 anos, quantas previsões é que houve nos processos de debate? Nos 20 anos, ou seja, estamos em 2012. Vou dizer 20 anos, estou a dizer assim, nos últimos... Está a dizer 1992? Por exemplo. Desde 1992 temos 1995, temos 1997, temos 1999, temos 2000, temos 2003, temos 2005, temos 2011 e temos 2012. Já não sei quantos são, mas calma, só estou a contar os anos. Só o ano passado houve mais de 10. Só este ano já houve pelo menos 5. Quer dizer, eu prevejo que o mundo vai acabar em janeiro de 2013, pronto. Foi um número à sorte. Não, 2013 não. 2113, que assim nenhum de nós está vivo, por isso nunca vão saber se estou a mentir ou não. A relação da Lua com a Terra, uma reportagem da BBC. Da relação da Lua com a Terra? Eu vi uma reportagem da BBC. Sim. Um japonês, estudioso do assunto, falou que se acontecer alguma coisa com a Lua, sim, que pode afetar o eixo magnético da Terra, Exato. não existiria vida na Terra. Ok, a pergunta é a relação da Lua com a Terra. Se algo bater na Lua, se vai afetar a Terra, e se não existisse Lua, não existia vida na Terra. Deixa-me começar pela última parte, porque é a minha área, da astrobiologia. Essa ideia vem a partir do livro do Peter Ward, que chama Rare Earth, em português é... Mas não foi o título que eles deram. O título, se não me engano, em português, como é costume nas traduções, por vezes não tem a ver. Acho que era Estamos Sós no Universo. Acho que era esse título. Porque eu tenho um livro também em português. Eu tenho um livro em inglês, tenho um livro em português. E acho que é esse. E eles deram várias características que a Terra tem e que o Sistema Solar tem, que sem essas características não poderia haver vida na Terra. Há várias características que eles dão. Uma delas é essa. A Lua realmente, ao ter uma Lua grande, não é uma Lua... As Luas, por exemplo, as Luas de Júpiter, as 4 grandes Luas de Júpiter, são enormes. Mas em relação a Júpiter,
são pequenininhas. Já a nossa é mais pequena do que aquelas, mas em relação a nós é muito grande. Por isso, uma das ideias é preciso haver uma lua grande perto do planeta para estabilizar o eixo do planeta, para assim não haver tantas mudanças bruscas, por exemplo, em termos de temperatura, em termos de estações e assim, e a vida ter condições mais moderadas para se desenvolver. Essa é a ideia deles. O problema é que já existiram estudos posteriores que disseram, mesmo sem Lua, pode haver um desenvolvimento de vida. Porque, pelos vistos, a Lua só afeta o mínimo em termos de eixo. Não é, se não existir Lua, pensava-se que o eixo, pronto, o eixo está assim, a Terra faz assim, vai andando no Sol sempre assim, o eixo está virado para aquele lado, vamos supor, está sempre assim, não é? Pensava-se que sem Lua o eixo ia andar para todo lado. Mas não. Não. As diferenças são mínimas em termos de Lua. Dos estudos feitos. Nos planetas sem Lua o eixo está estabilizado. Diz? Nos planetas sem luas, o eixo está estabilizado. Exato. Nos planetas sem luas o eixo está estabilizado. Por isso não andam realmente assim. Mas começou por outro lado. Começou pela ligação da Lua. Ok. Se houver problemas na Lua, por exemplo, se um asteroide, em vez de cair na Terra, cai na Lua, não é provável, se calhar não é a melhor palavra, mas é possível, digamos. É possível que vá afetar a Terra. Não sabemos. Depende de onde é que ele bater, depende do quão grande for, depende do que fizer a Lua. Quer dizer, pode fazer a Lua vir para cá. Não é? Se fizer a Lua fugir, se calhar não nos afeta assim tanto. Mas se fizer a Lua vir para cá, aí já nos afeta mais. Sim, e esse é um dos problemas. Nós normalmente falamos dos asteroides a passar perto de nós, mas... E esse pode ser um dos problemas. Ok, não passa perto de nós, mas bate na Lua e faz a Lua vir para aqui. Mas para isso era preciso ser um grande asteroide. Ou então ter os... como é que se chamam? Os Transformers. A meter um motor qualquer e a fazer a Lua vir para cá. Não foi o último filme que os Transformers estavam na Lua? Acho que foi. Mas se não... A Lua, aliás, a Lua está cheia de crateras precisamente porque está sempre a ser bombardeada por pequenos meteoritos, não é? Por isso não tem afetado por aí além. Pelo menos para já. Tem mais perguntas? E eu, por mim, acabei. Vou passar ao Pedro.